Se você é consultor financeiro, trabalha no mercado financeiro ou até mesmo quer trabalhar no mercado financeiro, nesse vídeo eu vou te contar sobre o único compromisso que você tem que ter esse ano. Fica ligado e vem comigo. Para começar esse vídeo, eu quero começar te contando uma história, tá? E essa história é uma história pessoal, mas você vai entender como isso se conecta lá na frente com o recado que eu quero passar para você. Em 2021, foi a primeira edição do Money Heroes. E eu vim acompanhando tudo que a Empreender Dinheiro, a ED, o Arthur, a Gisele, todos que trabalham lá, né, vinham fazendo já há bastante tempo. Eu acompanhava o Arthur no Instagram há anos já. Teve aquela questão da pandemia, todo mundo dentro de casa. Final de 2021, a vida estava começando a voltar ao normal. Como os outros diziam, né, ao novo normal. A gente ainda encontrava com máscara. E foi nesse momento, foi nesse cenário que foi divulgado o primeiro Money Heroes 2021, final do ano, em novembro. E na mesma hora eu falei, é lá que eu quero estar, essa galera que eu venho acompanhando. E quando eu falo galera aqui, não só o pessoal da Empreender Dinheiro, mas também todo o público que acompanhava junto comigo. A gente já conhecia ali meio de forma virtual muitas pessoas, então a gente queria estar junto. Eu queria muito estar no Money Heroes. E na mesma hora que foi divulgado, comprei passagem, comprei ingresso, estaria lá em Recife. E como vocês podem ver, né, pelo verbo empregado aqui, de último momento, não me recordo ao certo, 15 dias, talvez um pouco menos ainda, foi exatamente nessa época que eu descobri que o meu filho mais velho, ele é cardiopata. Um dos dias mais tristes da minha vida. A gente fez o ecocardiograma nele e quando fez o eco a gente descobriu que ele teria que passar por uma cirurgia cardíaca e seria muito em breve, não poderia aguardar. E foi aquele soco no estômago. A gente ter essa notícia foi realmente uma situação que mexeu muito comigo. Na mesma hora, assim, meu chão se abriu e eu não sabia o que fazer. Colocando a cabeça em ordem, uma das ações que eu deveria tomar naquele momento era cancelar a minha ida para o Money Heroes. E eu cancelei, né? A cirurgia do meu filho foi na semana, se não me engano, foi 2 dias depois, foi bem próximo da data do primeiro Money Heroes. E o Money Heroes aconteceria alguns dias antes. No final de semana que foi esse Money Heroes, eu fiquei extremamente chateado, eu não conseguia fazer nada, né? Você junta aí toda a parte emocional de um pai sabendo que o filho ia passar por uma cirurgia de peito aberto, que ia demorar horas, né? Uma cirurgia extremamente delicada, um menino de 3 anos na época. Então, foi realmente uma pancada muito grande. E no final de semana, eu fiquei muito triste, porque todas aquelas pessoas que a gente encontrava sempre em mentorias, e estava todo mundo na mesma energia, na mesma vibe, no mesmo momento, a gente fazendo tudo para conseguir viver daquilo que a gente mais queria, que é a educação financeira. E eu perdi a oportunidade de dar um abraço pessoalmente em cada um, né? Perdi a oportunidade de apertar a mão de cada um. Aquele final de semana para mim foi muito, muito, muito triste. E foi aí então que no sábado, enquanto acontecia o Money Heroes, eu vi muita gente que estava presente no evento começando a me mandar mensagem. Como é que tá? Mensagem de força, mensagem de apoio. E eu confesso que eu achei até estranho, porque, poxa, o pessoal tá lá no evento e né, tá lembrando de mim, me senti extremamente
lisonjeado, mas confesso que achei estranho. E aí o que aconteceu? Passa um tempo, quando eu abro o meu WhatsApp, vem uma mensagem direta do Arthur. E era um vídeo. E depois eu vou até pedir o pessoal da edição, se eu conseguir esse vídeo aqui, mostrar para vocês. Mas eu até me emociono, né? 4 anos depois, de lembrar disso. Porque só de eu receber uma mensagem do Arthur na época, né? Nossa, eu já achei o máximo, e quando eu abro é um vídeo. E nesse vídeo era ele falando basicamente que eu não fui no Money Heroes, mas que eu estava assim presente e que todos ali estavam torcendo por mim e pela cirurgia do meu filho. Quando ele fala isso, ele vira a câmera e todos ali na sala, tinha mais ou menos mais de 300 pessoas no primeiro evento. E todos, e eu vendo ali os rostos que eu conhecia na época só virtualmente, né? Na hora que ele mostra, todo mundo vibrando, todo mundo mandando uma força, todo mundo, sabe, mandando uma energia super positiva para mim. E eu me arrepio ao contar essa história, porque nesse final de semana, o que eu mais precisava era essa mensagem, era esse vídeo, era esse apoio que o nosso ecossistema, sabe, que o nosso mundo me deu. E eu sou muito, muito, muito grato ao Arthur, ao pessoal da ED e aos amigos que fizeram isso para mim, porque aquele vídeo, enquanto meu filho estava em cirurgia, na primeira cirurgia que ele fez, eu assisti várias e várias vezes. E foi uma coisa que me motivou muito a querer continuar, a querer seguir, né? A continuar fazendo o que eu faço, principalmente por eles. E por que eu tô contando essa história toda? Por que eu tô trazendo isso para cá, né? Para um canal de finanças, para um canal, né, que a gente fala de dinheiro, investimento. Porque anos depois, em 2023, na terceira edição, eu estava indo para o Money Heroes pela segunda vez. Em 2022 eu tive a oportunidade de ir e conseguir dar aquele abraço apertado em cada um que eu queria ter dado no ano anterior. Graças a Deus, com meu filho muito melhor. Em 2023 ele faria outra cirurgia, mas como já foi uma coisa mais programada, a gente conseguiu não colocar na mesma data do Money Heroes. Em 2023, quando eu estava entrando no avião para ir para Recife, eu fiz um story e eu citei a seguinte frase: o Money Heroes é o único evento do mercado financeiro que não coloca dinheiro em primeiro lugar, mas coloca vidas. E foi exatamente essa frase que abriu o Money Heroes daquele ano. E eu conto essa história toda aqui para vocês porque eu quero que vocês entendam que o Money Heroes não é um evento tipo encontro de determinada corretora em São Paulo, maior encontro do mercado financeiro que acontece aqui no Sudeste, em São Paulo, com todos os nomes de peso do mercado, os gestores. Existem nomes de peso, sim, inclusive internacionais. Esse ano, nada mais, nada menos que Morgan Housel estará com a gente. Mas não é sobre dinheiro, entende? Não é sobre qual produto financeiro que você vai indicar para o seu cliente, o que está acontecendo no mercado financeiro nesse momento. Tem isso, óbvio que tem. A gente trabalha com finanças, investimentos, dinheiro, é óbvio que tem. Mas a essência do Money Heroes é o que a gente criou no nosso grupo. E quando eu digo grupo, são os consultores.
são os planejadores, são todos aqueles que levam educação financeira para o cliente PFC, que a gente fala, para o investidor PFC, pessoa física comum. Quando a gente está orientando essa pessoa, esse grupo que se encontra uma vez por ano em Recife, né, para comemorar os resultados que teve ao longo do ano que passou, para abraçar um ao outro e para fazer tatuagem. Eu nunca vi isso no mercado financeiro. A galera tatua. Eu fiquei na fila, eu curto tanto o evento, deixa eu abrir um parêntese aqui, eu curto tanto o evento que eu não consigo, é tanta gente tatuando que eu tô há 3 anos na fila da tatuagem, só que como eu não consigo ficar parado na fila, eu tenho que conversar, bater papo, ver amigos que eu não vejo pessoalmente há muito tempo. E aí, como eu não quero ficar ali, não perder esse momento, eu não consegui tatuar. Esse ano eu consigo, tenho certeza. Mas a fila é gigantesca, é muita gente tatuando. Então, a gente que leva educação financeira para esse pessoal, o Money Heroes consegue trazer na prática uma emoção, uma realidade que a gente não vê no mercado financeiro, que é falar sobre vidas, que é colocar de fato o cliente final em primeiro lugar, que é trazer os nossos valores e as bandeiras que a gente carrega da forma mais verdadeira possível. E eu tenho muito orgulho de participar desse movimento. E é por isso que eu digo que se você está no mercado financeiro, seja como consultor independente, seja como assessor, corretor de seguros, bancário, ou se você deseja estar nesse mercado, você tem um evento obrigatório no ano, que esse ano vai ocorrer precisamente dias 30 e 31 de agosto, em Recife, que é o Money Heroes. E eu espero, de coração, ouvir de você que o Money Heroes mudou a sua vida como mudou a mim. Não perde essa oportunidade. E se você estiver lá, vai ser um prazer ouvir sua história, apertar sua mão, te dar um abraço, para a gente seguir junto, levando a educação financeira para todos os brasileiros. Te vejo em agosto, lá em Recife.